Olá, eu sou o Jean e é com muita satisfação que a gente se reúne aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso trabalho de palestra da semana, abordando nessa semana o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós somos o grupo de palestras do Centro Espírita de Luz, juntamente lá com o Fabiano, com a Thaís e contando agora com o reforço online da Tânia, nas lives de perguntas e respostas que acontecem sempre às quartas-feiras, às 20 horas, na nossa página do Facebook, e que depois acaba sendo replicado aqui no canal do YouTube. E por falar em canal do YouTube, para você que ainda não nos segue aqui no YouTube, e não, como se diz, deixa eu colar aqui para não esquecer, não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve no canal aí no botão abaixo, ativa também o sininho de notificações, que sempre que tiver algum material novo, você recebe aí em primeira mão. Também, se gostar do material que a gente está colocando, coloca ali o seu like, o seu dislike, para que a gente também possa receber esse feedback de vocês. Muito importante também são os comentários, viu, pessoal? Sempre comentando ali o que foi possível em relação se gostou, se não gostou, sugerindo temas para que a gente possa enriquecer cada vez mais as palestras e também vir a trabalhar palestras específicas, talvez, desses temas que vêm sendo surgido e sendo colocado para a gente, né? Bem, nosso capítulo da semana, como eu havia dito, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que vossa mão, eu sempre inverto essa posição aqui, mas vou ler para não inverter, tá? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então vamos trabalhar esse capítulo, balancei aqui a câmera sem querer. Esse capítulo aqui nessa semana, né? Que é o tema da semana aqui na sociedade, né? No Centro Espírita. Bem, a gente vinha falando sempre em relação ao Evangelho, como Kardec compilou as informações, né? Então ele fez a compilação não necessariamente em ordem cronológica dos fatos, como foi acontecendo com Jesus, mas sim de uma maneira mais fácil que a gente realizar o aprendizado, né? Sempre indo do mais fácil para o mais complicado, do mais concreto para o mais abstrato, né? E essa divisão que ele fez dos assuntos, ele dividiu em algumas partes, né? Primeiro, ele colocou lá do capítulo 1 ao 6, como a gente sempre fala aqui, a fundamentação, né? O que é, para que serve, como é que faz, né? Quais eram os objetivos, né, de Jesus. Lá do capítulo 7 ao capítulo 10, ele coloca os instrumentos, né? Então a gente já abordou isso nesses capítulos, né? Resumidamente, desarma tua mente, desarma teu coração, te desarma e usa a misericórdia. Do capítulo 11 ao capítulo 20, ele aborda as instruções. E a gente já abordou 2 capítulos. Capítulo 11, amar a ti e ao teu próximo, né? No capítulo 12, ama o teu inimigo. Tu já decidiu que tu quer usar isso para a tua vida, né? Tu já decidiu que tu vai usar esses instrumentos, que tu vai seguir essa doutrina e usar esses instrumentos. Então vamos começar por onde? Começa pelo teu inimigo. E no capítulo dessa semana, é esse aqui. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O que será que ele quer dizer para a gente com isso, né? Ele aborda basicamente uma questão, que é fazer o bem para os homens ou fazer o bem para Deus. De uma forma assim bem resumida e bem sucinta, né? Seria mais ou menos isso. Bom, vamos então entrar no nosso capítulo, sempre lendo a passagem, né, que dá a passagem principal, que sempre no Evangelho são colocadas várias passagens, né? Mas a primeira passagem, né, a passagem que dá ali o título do capítulo, né? Fazer o bem sem ostentação, assim começa o Evangelho. E aí vem a passagem de Jesus que está em Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo,
e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, delas vos entregará a recompensa. Bem, o que será que ele queria nos dizer com essa passagem, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Bom, a gente já falou aqui várias vezes sobre caridade, sobre auxílio ao próximo, sobre o amor, né? Sobre a ajuda que a gente pode dar ao nosso irmão de uma forma desinteressada, de uma forma a nos conduzir ao Pai, a nos conduzir a Deus e a sermos multiplicadores do amor. O que será que ele quer nos dizer com essa questão das mãos? Porque como é que uma mão que faz parte do mesmo corpo não vai saber o que uma mão dá à outra, né? É meio complicado de entender isso, né? Se a gente parar e fazer uma análise, porque se eu dou algo a alguém, é óbvio, né, que eu vou saber que eu estou fazendo aquilo, né? Se uma mão está dando, a outra automaticamente vai saber que eu estou realizando aquele ato, né? Mas o que será que Jesus queria realmente dizer com essa passagem? Se a gente parar e fazer uma análise e pensar, né? Puxa vida, quantas vezes aí a gente fez uma doação, ajudou alguém, se lembrou daquilo, teve ciência daquilo, até se esforçou para fazer aquilo. Eu acho que esse é mais ou menos, né, digamos assim, o nível que a gente está, né? Então, acho que não é algo assim sobre-humano, não é algo, digamos assim, com uma intensidade muito grande, mas é mais ou menos o nível que a gente está. A gente tenta ali fazer o bem, auxiliar, né? Faz um pouquinho mais talvez, um pouquinho menos, mas a gente estava nesse nível aí. O que ele quer nos dizer dessa forma aí de fazer o bem que uma mão não saiba a outra? Bem, vamos pensar aqui. Vamos fazer algumas perguntinhas, tá, para pensar. Vocês lembram aí, na última hora, quantas vezes você respirou? Ou então, quantas vezes o teu coração bateu? Ou então, o que você comeu todas as segundas-feiras do último mês? Pois é. Quando ele nos diz que uma mão não sabe o que faz a outra, eu acho que ele está se referindo mais ou menos a isso. Que isso seja algo tão natural que a gente nem se dê conta de que está fazendo bem. É que quando fizermos o bem seja algo tão íntimo, tão verdadeiro, tão espontâneo, como a respiração, como bater o coração, que a gente nem se dê conta de que está fazendo bem. Era isso que ele queria nos dizer. Que essa atitude de caridade, ela seja tão espontânea que ela nem faça diferença para nós. A gente faz o bem sem nem sequer perceber que está fazendo. Então era isso que ele queria dizer. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Que esse bem seja tão espontâneo e tão harmonioso que a gente nem perceba. Mas Jesus, ele sempre nos deixou muito claro, né? Ele sempre nos deu um norte muito direcionado, assim. Nos deu uma direção, né? Um norte direcionado é bom, né? Nos deu uma direção a seguir. E ele dizia assim, fora da caridade não há salvação. Então, ele já estava nos dizendo que o caminho era por ali. Fazendo uma análise, a gente pensando, né, entre algumas coisas que compõem esse tema e compõem essa verdade de Jesus, quando a gente para analisar, o que é um vício, né? Um vício é uma repetição de um hábito que nos faz mal. O que é uma virtude? É uma repetição de um hábito que nos faz bem. Existe não sei dizer se é um ditado, é uma crença ou é uma ciência, aí eu vou ficar devendo a fonte disso, mas eu muitas vezes já ouvi isso. Sempre que uma pessoa que faz algo bem, que essa pessoa, seja ela um atleta, seja um artista, seja alguém que troca um instrumento, ela consegue atingir um grau de eficiência tal, sempre que ela tem um número de repetições daquele mesmo ato de uma forma, de um número grande. No caso ali, 10.000 vezes. Então, sempre que a gente repetir 10.000 vezes a mesma coisa, a gente vai ficar bom naquela repetição, naquele hábito. Então, Jesus, quando nos chamava, nos fazia esse chamado,
que dá fora da caridade não há salvação, o que eu quero dizer? Que a gente deveria praticar a caridade. Praticar a caridade de uma forma que até o ponto que a gente ficasse tão bom que isso fosse espontâneo e que conseguíssemos fazer de uma forma que nem percebêssemos que estávamos fazendo essa caridade e esse auxílio ao próximo. E é muito comum a gente ver essa questão da caridade, do auxílio, de algumas formas, né? Que nem ele fala naquela passagem lá que a gente estava lendo aí no início. Bom, vamos dividir assim, caridade 1 e caridade 2. Caridade 1, aquela caridade que todo mundo sabe, né? Tem seu valor, é algo bom, algo que, digamos assim, inspira os outros, né? Que serve de exemplo, que coloca as pessoas em movimento. Então, não vamos falar nomes aqui, mas vocês devem lembrar de instituições ou de casas de auxílio que levavam o nome de pessoas ilustres, né? Por exemplo, a Fundação Fulano de Tal, Associação Beltrano, aquilo lá. Então tinha aquelas pessoas que colocavam o seu próprio nome como o nome daquele centro de auxílio, de ajuda. Qual seria o objetivo, né? Aquelas casas auxiliavam, ajudavam, sim, realmente, auxiliavam, ajudavam as pessoas. Mas qual seria o objetivo daquilo ali? Qual era a intenção da pessoa a fazer aquele ato? Ela estava realmente querendo buscar e usando o seu nome como uma forma de promover mais aquela casa, ou ela estava buscando aquilo como uma promoção pessoal? Não longe disso, né? A gente vê muito aí nas redes sociais hoje em dia, que é uma coisa que está mais em moda, né? A pessoa vai lá e faz uma doação, leva uma cesta básica, dá um prato de comida e automaticamente, né? Foto, né? E põe na rede social. Qual será que é a intenção? A intenção é trazer mais adeptos para aquela causa ou, né, se colocar perante os homens, puxa vida, fulano é bonzinho, fulano é um cara legal, fulano auxilia o próximo. Então tudo é medido de acordo com a nossa intenção, porque realmente é a intenção que vale. Então, se a nossa intenção e eu digo assim, intenção sincera, aquela que está lá no fundo do nosso coração, né? Se a intenção é se colocar numa posição de destaque em relação aos outros, né? Ali a gente já está recebendo o nosso pagamento, porque a gente recebe então, como é que se diz? Recebe, o fulano lá é uma pessoa bacana, o fulano lá é um cara bonzinho, o fulano lá é um cara que ajuda o próximo. Então a gente já está recebendo o reconhecimento dos homens. Agora tem o outro lado, né? Porque isso nunca foi entre a gente, você e as pessoas. Isso sempre foi entre você e Deus. Quem viveu aí o final dos anos 80, início dos anos 90, sempre no domingo de manhã, raras exceções, tinha aquela musiquinha, né, que acontecia, né, que fazia o domingo ser diferente. Eu não tenho ela aqui, senão eu ia reproduzir, mas é aquela que dizia assim, ó, tan tan tan, tan tan tan, e tinha aquela narração do Galvão, né, que vinha logo em seguida e mostrava, e aí automaticamente já saía daquele carro de corrida, uma bandeira, né, do Brasil, e tinha um orgulho de mostrar aquela bandeira do Brasil, né, para mostrar que era brasileiro. Quem não lembra disso, né? Essa pessoa tão esse ícone nacional que nós tivemos, né? Que foi o Ayrton Senna. E quando a gente fala da vida do Ayrton Senna, a gente se lembra de uma coisa. Até aquele momento, enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava correndo, enquanto ele estava fazendo lá o que ele sabia fazer de melhor, ninguém ouvia falar um ai de nada. Quando ele morreu, veio à tona, né, o trabalho social que ele tinha, a fundação que ele mantinha, né? Aí a TV começou a falar, a divulgar, e aí começou a aparecer todo o trabalho social que ele fazia com crianças e tudo mais. Então, já é uma outra ótica de um mesmo exemplo, né? A pessoa que usa o seu nome, né, de uma forma para os outros verem, e a pessoa que oculta isso. E qual que é o objetivo real da caridade?
E a caridade ela tem um objetivo, né? Ela tem o objetivo de nos levar a caminho de Deus, né? Nos levar a caminho do amor, mas ela tem um objetivo, que é o quê? Que é sempre de acolher, de levantar, de erguer aquela pessoa que precisa. E tem uma história, que se não me engano eu vi numa palestra, eu acho que foi, se não me engano, de um palestrante, o Simão Pedro, que conta numa palestra dele, se não me engano é ele, que conta essa passagem que aconteceu lá na casa deles, lá no centro espírita deles, de um irmão que uma vez bateu lá na porta, né, e pediu para eles lá uma cesta básica, porque ele não estava, como é que se diz? Ele não estava necessitado, ele estava precisando naquele momento de um auxílio. E aí ele conta lá, né, que ele tinha até um carrinho velho lá, acho que era um Chevette lá, ano 1900 Guaraná com rolha, e esse Chevette todo cheio de massa, né, todo cheio de problema, que ele queria inclusive deixar o documento do carro como uma garantia. Então ele queria uma cesta básica e deixaria até o documento do carro porque ele queria pagar depois a cesta básica, queria devolver. E aí ele conta, né, que estava numa situação difícil, estava desempregado, que não tinha muito o que comer em casa, e era Natal, e ele havia falado para os filhos que ele ia sair, que ele ia no mercado buscar algo para comer. E aí, acho que no momento de desespero, ele bate lá no centro espírita deles lá e pede auxílio, então, né? E aí essa pessoa que recebeu pensou e lembrou lá de uma irmã que a gente sempre tem essas irmãs, né, nas nossas casas, nos nossos centros aí, que elas têm essa facilidade aí de levantar coisas, né, especialmente gêneros alimentícios e roupas, né, então sempre tem aquele pessoal que é mais desenvolto para isso. E ele ligou para essa irmã e contou para ela, né, dessa situação. E aí ela assim, não, segura ele aí que eu tô indo para aí. O que ela fez? Ela pegou, tinha uma cesta básica daquelas prontas em casa, né? E ela passou no mercado, pegou um monte de sacolinha plástica de mercado, né? Pegou no caminho aquela cesta, desmanchou e colocou nas sacolinhas e foi lá e entregou para ele. E aí a gente vê o detalhe. Entregou em sacolinhas de mercado. Porque afinal de contas, o que essa pessoa foi fazer? O que ela falou para os filhos que ela foi fazer? Que ela ia no mercado fazer compras, buscar algo para casa, né? Então era muito importante que ele chegasse em casa com as sacolas de mercado, pois afinal de contas ele foi no mercado. E qual que é o interesse, a intenção da caridade? É justamente elevar a pessoa e não rebaixar a pessoa. Então era um detalhe simples, mas que era importante ser respeitado, porque fazia toda a diferença para aquele pai perante aqueles filhos, né? Tem uma outra história também de caridade que revela bem isso, que é uma história que aconteceu com o Dr. Bezerra. Para quem não sabe, o Dr. Bezerra de Menezes foi um dos, não sei se dá para chamar de fundador, mas foi uma daquelas personalidades ilustres do Espiritismo, lá do início do Espiritismo no Brasil, onde ele foi presidente da Federação Espírita e foi responsável lá pela unificação, né, da doutrina e tudo mais no Brasil. E ele era um médico, né? Então, a habilidade de médico dos pobres, tem até um filme que foi feito sobre ele, muito bacana. E ele tinha o hábito da caridade, então ele dava tudo que ele tinha, atendia de graça, dava tudo que ele tinha, tirava o relógio, dava para a pessoa, ele não tinha isso, né? Não tinha problema nenhum em relação a isso. E certa vez ele está saindo lá da sociedade que ele trabalhava e um senhor lá espera ele numa escada, né, onde ele ia passar. E chegando na escada ele pede para Bezerra lá um auxílio, né? Pelo amor de Deus, ele precisava de alguma coisa. Aí o Bezerra pega, né? Vai lá, doutor Bezerra pega, bota a mão no bolso, não tem nada, bota a mão no outro bolso, não tem nada. E puxa vida, o que eu vou te dar? Não tinha mais nem relógio, né? O que eu vou te dar? Ele pega e deu um abraço no cara. Dá um abraço, né? Com todo amor e carinho. E era o que ele tinha para dar. E essa pessoa vai embora. Ele não tinha outra coisa para dar, ele deu um abraço. Essa pessoa vai embora. Uns 3 meses depois, esse mesmo rapaz, esse mesmo senhor, né, esse pai de família que estava desempregado já há bastante tempo, aparece lá na mesma escadaria esperando ele, né, para agradecer. E depois daquele abraço que ele recebeu, mudou totalmente lá a situação dele.
Depois daquilo ali ele conseguiu um emprego, ele conseguiu se reorganizar, se reajustar. Então, o que aconteceu naquele momento, né? Às vezes, quando a gente está numa situação onde nós estamos para baixo, estamos fora do nosso eixo, digamos assim, muitas vezes a gente não consegue enxergar coisas que estão à nossa frente. E talvez aquele abraço que ele tenha dado ali, aquele gesto de amor, aquele gesto de carinho, tenha colocado aquela pessoa para cima de uma forma que ele mesmo começou a enxergar as coisas que estavam ao lado dele, né? E ele mesmo foi lá e conseguiu ver as oportunidades e pegar a oportunidade para ele, que era do emprego que ele estava buscando tanto. E aí ele vai lá agradecer o Dr. Bezerra, então, que foi depois daquele abraço que fez toda a diferença para ele, né? Uma outra coisa que a gente tem que ter, assim, uma atenção especial em relação a esse tema, a gente falou em 2 tipos de caridade, né? Aquela caridade que ostenta, que mostra, que busca o reconhecimento das pessoas, né? Que busca mostrar, falando como tu é bonzinho, como tu é um cara bacana, né? Que tu vai lá e mostra no frente dos holofotes, né? Aquela que seria a caridade correta, que é a caridade velada, onde as pessoas não precisam ficar sabendo, ninguém precisa saber, somente você e a pessoa. E aí quando você vai fazer para a pessoa que está recebendo essa caridade, ela tem que ter como se diz, uma característica toda especial de elevar, de acolher, de ajudar e de ajustar, sem ofender, sem magoar, e sim recolocando a pessoa no seu lugar, no seu eixo, né? No seu eu. E tem uma terceira caridade, que essa talvez a gente pode ser que se enquadre aí, que vai lá, faz a caridade de uma forma oculta, mas deixa ali um pedacinho aparecendo, para que os outros vejam, né? Então, muito cuidado nessa hora, né? Sabendo se a caridade que a gente está fazendo, se ela realmente está sendo oculta, né? Se ela realmente está sendo benevolente sem intenção. Porque a gente sabe que o que realmente importa para a espiritualidade é a nossa intenção. Bem, e essa caridade que a gente está falando aqui, ela é somente uma caridade material? É somente com bens materiais que a gente pode fazer a caridade? É somente com doação? Sim e não. As doações realmente são importantes, as coisas materiais elas são importantes. Mas existe também a caridade moral. A gente vê no exemplo de Bezerra, a gente vê os 2 exemplos, né? Nós vimos o exemplo lá do pai de família que recebe a cesta básica e a gente vê o exemplo de Bezerra de Menezes, onde não tinha nada para dar, mas deu amor, que era o que aquela pessoa precisava naquele momento. Então a caridade moral, que é aquela caridade quando a gente está sintonizado no bem e no verdadeiro, né? No belo e no verdadeiro, onde a gente vibra positivamente, onde a gente sintoniza no bem, onde a gente procura ter a honestidade, onde a gente vibra positivamente, né? Que o vibrar positivamente, ela já é só em si uma caridade. Primeiro com a gente, né? Porque se a gente está sendo positivo, se a gente está sendo multiplicador do amor e da luz, a gente está automaticamente se inundando disso. Então sempre que a gente cuida os nossos pensamentos, os nossos hábitos, sempre que a gente procura ser regrado em relação à nossa conduta com Deus, sempre que a gente procura reconhecer os nossos defeitos, as nossas, como se diz, as nossas imperfeições e procura modificar isso através da reforma íntima, através de controlar o que pensa, o que vê, o que assiste, procura vibrar positivamente, automaticamente a gente está sendo caridoso com a gente e com o próximo, pois a gente está gerando luz. E essa luz que está sendo gerada, ela está sendo espargida para quem está ao nosso redor. E a espiritualidade também se aproveita e utiliza essa energia positiva para que ela possa realizar obras também, né, de auxílio com as outras pessoas. Então, o simples fato de estar conectado com Deus, estar conectado com a espiritualidade maior e com o amor, já é também em si um ato de caridade. Então, sempre que a gente se preocupa com o próximo, que a gente vai além, essa caridade ainda se multiplica muito mais. Mas uma das formas de fazer caridade também é estar sempre se conectado em Deus, sempre se conectando a essa energia positiva do amor,
Pois a gente sabe, né? O amor, ele é multiplicador, ele multiplica. Então, como a gente estava falando no início, o que esse capítulo ele vem nos deixar? Qual que é a mensagem dele, né? A mensagem principal que a gente pode tirar, que é ser tão natural auxiliar o próximo, é tão natural fazer o bem pro meu próximo, para quem está próximo de mim, pro meu irmão, que isso é tão automático que eu nem me dou conta. É tão natural no meu dia a dia que eu nem me dou conta. É eu procurar estar sempre conectado no bem, no belo, no verdadeiro, né? Estar sendo sempre positivo, tendo os bons pensamentos, procurar ter ao redor de mim uma aura de amor, de caridade, de auxílio. Claro que a gente vai oscilar, claro que no decorrer do nosso dia nós vamos ter aqueles altos e baixos de vibração, né? Pois é difícil, né? Ainda mais para a gente estar sempre numa elevação moral elevada, né? Numa vibração lá em cima. Então nós vamos ter, né? Oscilações em relação a isso. Vai ter um momento que eu vou estar me sentindo bem, daqui a pouco eu posso estar me sentindo triste, mas aí que tá, fazer isso, fazer a modificação. Se eu me sentir triste, se eu sentir que a minha vibração baixou, faz alguma coisa para elevar essa vibração. Quanto mais rápido tu puder sair dessa vibração negativa, sai. Através de uma oração, através de uma boa música, através de uma imagem bela, de algo que nos eleve. Essa elevação ela é muito benéfica a nós, mas também é muito benéfica a quem está ao nosso redor. Pois aí nós estamos gerando luz, gerando amor, multiplicando luz, multiplicando amor. Então eu queria convidar a vocês todos que nos acompanham nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, de acordo com o horário que esse vídeo está sendo assistido, a agradecer a esse nosso Pai maior, esse Deus todo-poderoso que nos auxilia, que nos assiste sempre. E então, realizar a nossa oração de encerramento da palestra dessa semana. Eu convido a todos nesse momento, vou colocar uma musiquinha aqui para nos auxiliar. Eu convido a todos nesse momento a gente sintonizar nesse amor maior, nesse amor do Pai que nos assiste, nos auxilia sempre, e pedir para Ele que nesse momento toda e qualquer negatividade que possa estar sobre nós, sobre nossas casas, sobre as casas de nossos amigos, parentes, familiares, que nesse momento, Pai de amor, todas essas negatividades sejam recolhidas, sejam elevadas ao espaço, e lá sejam queimadas de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E nós te pedimos também, Pai de amor, que nesse momento derrama sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo, sobre o nosso perispírito, tudo aquilo que nós necessitamos. Paz, amor, bondade, equilíbrio, tranquilidade, harmonia, saúde e refazimento. Esparge, Pai, sobre toda a nossa casa, sobre todo o nosso lar, esse amor, essa luz e essa paz. E que essas mesmas energias sejam levadas aos nossos locais de trabalho, às casas de nossos amigos, parentes, familiares, e que todos, sem exceção, possam receber os benefícios do Teu amor. E assim, querido amado Pai, agradecidos por tudo que nós recebemos hoje, nós queremos Te pedir a permissão para dar por encerrado a nossa palestra da semana. E assim sendo então, nós Te agradecemos a todos que vieram até aqui, ficaram até aqui, que nos assistiram, e nossos votos de fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima semana. Que assim seja.